E o ex-presidente Jair Bolsonaro foi denunciado pela PGR ao Supremo Tribunal Federal por suposta tentativa de golpe de Estado. A acusação se baseia na investigação da Polícia Federal, que apontou a existência de um plano para manter Bolsonaro no poder após a derrota nas eleições de 2022. A nossa repórter Nicole Diniz explica os detalhes dessa investigação. A Polícia Federal indiciou na última quinta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas por envolvimento em plano de golpe de Estado. O Metrópole separou os principais pontos da investigação para esclarecer os eventos e as estratégias que sustentaram a suposta trama golpista. A apuração da Polícia Federal revelou o plano denominado Punhal Verde e Amarelo, que previa o assassinato de figuras centrais do governo e da justiça, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A PF aponta que Bolsonaro sabia da existência do plano. O documento detalhando os assassinatos foi impresso no Palácio do Planalto pelo general Mário Fernandes, o então número 2 da Secretaria-Geral da Presidência. Fernandes teria feito 6 cópias do material em dezembro do ano passado, supostamente para distribuir durante uma reunião. No dia seguinte, Fernandes esteve no Palácio do Alvorada, onde Bolsonaro estava recluso após perder as eleições de 2022. Os envolvidos no plano, conhecido como Kits Pretos, utilizavam técnicas militares para organizar as ações. Esse grupo era composto por integrantes das Forças Especiais do Exército e articulava medidas para atingir seus objetivos entre novembro e dezembro de 2022. A investigação revelou a criação de grupos de mensagens no aplicativo Signal, conhecido por apagar automaticamente as conversas conforme o período determinado pelo usuário, usado pelos militares para tratar do suposto plano golpista. Um dos grupos se chamava Copa 2022. Seus integrantes adotaram codinomes de países e apelidos para os seus alvos. Lula era Jeca, Alckmin Joca e Moraes Professora. No dia 15 de dezembro de 2022, um veículo oficial do Exército foi usado para deslocamento entre Brasília e Goiânia. A data coincide com uma suposta execução de uma etapa do plano que incluía a prisão e execução de Moraes. Um dos principais elementos do inquérito é a chamada minuta golpista, apresentada por Bolsonaro aos comandantes das Forças Armadas logo após as eleições de 2022. O documento sugeria instaurar estado de defesa ou de sítio e iniciar a operação de garantia da lei e da ordem, a GLO, para manter Bolsonaro no poder. Segundo Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro e delator do caso, o ex-presidente discutiu o conteúdo do documento com os chefes das 3 forças militares. Mas apenas o então comandante da Marinha, Almir Garnier, teria apoiado a proposta. Os outros 2 comandantes rejeitaram a ideia. Freire Gomes, do Exército, inclusive ameaçou prender Bolsonaro caso ele levasse o plano adiante. Em 9 de dezembro de 2022, Cid enviou uma mensagem ao general Freire Gomes relatando que Bolsonaro tinha revisado e enxugado o texto do decreto para tornar ainda mais direto. A Polícia Federal também destacou a reunião realizada em julho de 2022 lá no Planalto, em que Bolsonaro e membros do seu governo discutiram abertamente a possibilidade de intervenção antes das eleições. O general Mário Fernandes fez referência ao golpe militar de 1964 e cobrou ações preventivas caso o Tribunal Superior Eleitoral não atendesse às demandas do governo sobre o processo eleitoral. A investigação aponta que a narrativa de suposta vulnerabilidade das urnas eletrônicas foi criada desde 2019, a fim de pavimentar o caminho para a contestação dos resultados de 2022. Esse discurso, sustentado por Bolsonaro e seus aliados, visava desacreditar o sistema eleitoral e justificar eventuais ações golpistas. Segundo a PF, os investigados utilizaram estratégias digitais para espalhar desinformação de forma coordenada, o que foi classificado como milícia digital. Essa estratégia também foi utilizada como base para os atos que culminaram a invasão da Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. A Polícia Federal identificou o plano de evasão e fuga do então presidente Jair Bolsonaro do país. O esquema seria colocado em prática caso ocorresse uma eventual intervenção do STF no Executivo ou a cassação da chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022. O esquema tinha técnicas militares e previa o uso de armamentos e munições. O plano de fuga foi encontrado no notebook do tenente-coronel Mauro Cid, considerado braço direito de Bolsonaro. O documento em formato de PowerPoint foi criado em 22 de março de 2021.
O relatório da Polícia Federal destaca que, apesar de não empregado no ano de 2021, o plano de fuga foi adaptado e utilizado no fim de 2022, quando a organização criminosa não obteve êxito na consumação do golpe. Além disso, após não conseguir o apoio das Forças Armadas para consumar a ruptura institucional, saiu do país para evitar uma possível prisão e aguardar os desfechos dos atos golpistas de 8 de janeiro. Todos os 37 indiciados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa negam envolvimento na suposta trama golpista.